galera, beleza? Lá abaixo no cada horário. Gente, graças a Deus, hoje nós tivemos João, capítulo 11 do 1 ao 16, que é justamente a morte de Lázaro. Foi uma live muito massa. Mais uma vez, em nome de Jesus, obrigado a todo mundo que entrou, escreveu alguma coisa, compartilhou, curtiu. Nossa, a gente está espalhando o reino do Senhor aí para frente, porque o Senhor é bom e é o que importa. E hoje ainda, era para ser ontem no caso, o contexto de Sofonias, mas ontem só deu para fazer o Rios mesmo, porque essa parte do contexto, ela envolve tanto o Rios em si, como todo o que vai vir, o que vai chegar. Tanto que quem acompanha os Rios, e principalmente os contextos aqui, sempre fica vendo e ouvindo, né? Eu falando, não, graças a Deus, né? Não, isso aqui, esse profeta veio antes do exílio. Não, esse profeta veio depois do exílio. Não, esse profeta, ele, ele estava no exílio, ele estava vivendo o exílio. Então, assim, sempre tem essa dinâmica de antes, durante ou depois. E é justamente aí que a parada acontece. É aí que a compreensão do que cada profeta tem a trazer da lei do Senhor, é aí que expande assim de forma extraordinária. E justamente o profeta Ageu, junto com o profeta Zorobabel, que ele não é um profeta que tem um livro, mas ele é mencionado ali como profeta do Senhor, que está trazendo a lei do Senhor, que está trazendo o povo ao arrependimento, que está trazendo o povo de volta ao caminho. Ageu, Zorobabel e Neemias. Esses três profetas, Ageu, Zorobabel e Neemias, que no caso, que tem livro aí no caso é Ageu e Neemias, eles estão fazendo aí uma reconstrução da cultura do povo. Que no caso quem está fazendo isso bem é Zorobabel. Eles estão fazendo aí uma reconstrução da identidade com Deus. A religação do povo com Deus, que quem está fazendo isso é Ageu. E também a reconstrução das muralhas, a reconstrução ali das muralhas físicas mesmo, que é Neemias. Então assim, cada um tem importância totalmente única para a reconstrução do templo. E aqui que a gente começa a falar sobre esse contexto em si. Até pouco tempo atrás, Israel literalmente estava no meio do exílio na Babilônia. O exílio chegou, Deus deixou muito claro que se vocês continuarem com esses caminhos, com essas maldades, com essas vidas, dessa maneira, vocês vão para o exílio, não tem o que fazer. E simplesmente Israel acabou pecando, vivendo no erro, fazendo o que Deus condena, e literalmente tem uma vida distante do Senhor, e infelizmente o exílio chegou. Israel passou 70 anos no exílio da Babilônia, 70 anos. E só depois dos 70 anos, Deus foi lá e libertou Israel com o braço forte e levou Israel de volta para a terra de Israel. E nesse caso, estou dizendo o povo. Tirou o povo da Babilônia e levou o povo para dentro de Israel. E é justamente aqui que o profeta Ageu é levantado por Deus. Ele começa a falar para o povo assim, olha, entenda, Deus está deixando claro, nós já estamos preocupados em criar casas bonitas, em fazer casas arrumadas, em fazer casas incríveis, mas tem uma questão. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e tudo que há, o Deus que nos tirou do Egito, o Deus que nos tirou da Babilônia, o Deus que acabou com o cerco da Assíria, esse mesmo Deus quer uma casa, esse mesmo Deus quer um templo. Só que tinha um grande problema aí, porque o primeiro templo feito por Salomão, ele era um templo extremamente extraordinário. Era um templo que, desde o chão até o teto, era totalmente de ouro. Totalmente de ouro. Não tinha uma parte assim que fosse de bronze, de ferro, que tivesse algum uso, digamos. Todas as partes que tinham uso, que era vista, que era exposta, era tudo de ouro. Então assim, era um lugar que de longe as pessoas viam e se impressionavam assim de maneira absurda. Não só pela presença do Senhor, não só pelo ouro, mas também com a presença do Senhor. E aí que está
esse segundo templo, o primeiro foi destruído com a invasão dos babilônios, e esse segundo templo, ele foi terrivelmente triste se comparado ao primeiro. Porque assim, Deus falou que o segundo templo, a glória do segundo templo seria maior do que a glória do primeiro templo. E assim, como é que a glória do segundo templo vai ser maior do que a glória do primeiro templo, sendo que o primeiro templo ele era totalmente luxuoso, ele era totalmente de ouro, ele era totalmente fantástico? Não faz sentido. Pelo contrário, tem tudo para ser um lugar horrível, né? Se comparado ao primeiro, digamos assim. Só que justamente a palavra de Deus ela não volta vazia. A palavra de Deus ela é certa, ela é correta, ela não erra, ela não falha de jeito nenhum. E justamente nesse segundo templo, as pessoas que estavam ali, talvez elas não tenham visto, mas anos depois de alguns bons anos, Deus, ele ali habita. Não só a presença dele, mas corporalmente ele habita ali. Literalmente. O próprio Jesus vai nesse segundo templo. O próprio Jesus ensina no segundo templo. O próprio Jesus cura no segundo templo. O próprio Jesus proclama o reino aceitável do Senhor no segundo templo. Então assim, o segundo templo, por mais luxuoso que o primeiro fosse, por mais incrível que o primeiro fosse, por mais fantástico aos olhos o primeiro fosse, não é nada se comparado ao segundo templo, que é o templo ali que estava sendo erguido por Ageu, pelo profeta Ageu, Zorobabel e Neemias, nesse pós-exílio, nesse contexto pós-exílio. E justamente a mensagem é essa: olha, levantem a casa do Senhor, ergam a casa do Senhor, bora, vamos levantar a casa do Senhor agora. E essa mensagem ela continua pra gente. Olha, hoje, independente de qualquer coisa, de qualquer situação, de qualquer momento, a gente precisa levantar a adoração ao Senhor. A gente precisa levantar a presença dele na nossa vida. A gente precisa buscar o Senhor como se hoje de fato fosse o último dia que a gente tem aqui. E quando a gente começa a ter esse entendimento, essa mentalidade, a gente começa a ser feliz e grato a Ele, porque Ele é de fato, e por tudo que Ele tem feito conosco. E a mensagem é essa. Esse é o livro de Ageu, esse é o contexto do livro de Ageu. É um livro que vale muito a pena, só são 2 capítulos. E é isso, vale muito a pena demais, eu super aconselho. E let's bora que Deus é bom, que importa.